Olá, bem-vindos. Meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena. E, se vocês estão acompanhando aqui pelo canal a série de entrevistas sobre a série Cangaço Novo, hoje nós encerramos esse ciclo de conversas. Eu comecei conversando com o Ali Muritiba, um dos diretores da série. Depois eu conversei com três integrantes do elenco, a Alice Carvalho, o Alan Souza Lima e a Tainá Duarte, que fazem os Irmãos Vaqueiro. Conversei depois com o diretor de fotografia Azul Serra e o diretor de arte Thales Junqueira. Falei com os montadores, o João Mena Barreto, Lucas Gonzaga, Rafael Gaessa e Tainá Diniz. E, finalmente, ontem eu conversei com os quatro roteiristas, a Mariana Bardam, Eduardo Melo, Fernando Garrido e o Eris Milgrom. Então, quer dizer, total de 14. Conversei com 14 pessoas até agora e hoje eu converso, encerrando o ciclo, com a 15ª pessoa, que é o Fábio Mendonça, o outro diretor da série. É o diretor que nós vamos conversar aqui. Vocês vão ver o que iniciou o projeto, né, que foi apresentaram para ele a Mariana e o Eduardo o conceito, e ele iniciou o projeto. E eu gosto, vocês sabem disso, quem me acompanha sabe disso, eu adoro essas rimas assim, amarrar as pontas. Então, começar com um diretor, terminar com outro, isso é coisa me dá uma satisfação pessoal para o meu transtorno obsessivo compulsivo. Fábio, bom dia, muito obrigado por conversar comigo. Bem-vindo. Pô, bom dia, muito obrigado. Fico muito feliz de estar no teu canal, poder conversar com você, depois daquela sua crítica, aquela sua resenha maravilhosa sobre a série. Eu fico muito feliz de colaborar. Não, eu fiquei encantadíssimo. Eu já falei isso com todos que eu conversei aqui, não me canso de falar. Eu fiquei encantado e é muito gostoso isso, né? Quando você trabalha é, assistindo, né? A sua obrigação profissional. Obrigação é uma obrigação prazerosa. Porque a partir do momento que vira sua obrigação, para mim perderia o sentido trabalhar com cinema. Mas mesmo assim, como você assiste muita coisa, não é porque hoje as coisas são piores, eu não acredito nisso, que hoje em dia, antes era bem melhor a qualidade geral. Não. Eu acho que é a mesma coisa, só que as coisas ruins do passado a gente acaba esquecendo, a gente só lembra das coisas boas, aí dá aquela impressão de que antes tudo era melhor. Mas a média, por uma questão de quantidade, é que realmente a maior parte das coisas que você vê vão ser medíocres ou bem ruins. Então, quando você vê não só uma coisa que é muito boa, mas algo que te empolga, que reenergiza, que dá aquele tesão, assim, pô, é isso, é por isso que eu comecei a me apaixonar por cinema, por audiovisual. É muito gostoso, porque você se apaixona não só por aquela obra que você está vendo, mas você se reapaixona pelo audiovisual como um todo. Então, é por isso que todos os dias, quando eu estou conversando com o pessoal da equipe, o elenco, eu sempre agradeço. Porque é isso, é quase que um favor pessoal que a série me fez nesse sentido. Uau, isso sim, não dá para pensar coisa mais legal de ouvir de um crítico, de alguém que assiste tanto filme, tanta série quanto você. Não, é lindíssima. E eu queria justamente falar, como eu expliquei aqui na introdução, na conversa com a Mariana e o Eduardo, eles Uhum. explicaram como eles surgiram, né, como eles tiveram a ideia da série em 2013, se eu não me engano, que foi a primeira vez que eles pensaram no conceito da série. Tentaram entrar em algumas leis, alguns editais, não conseguiram, e aí finalmente a Mariana apresentou para você a ideia do projeto. Não foi isso? Foi uma situação bem atípica, na verdade, porque a Mari ela fazia câmera para um making off de para HBO. E eu estava dirigindo uma série da qual ela estava fazendo making off, e aí teve um dia que era entrevista com o diretor. E ela foi me entrevistar, estava lá trabalhando, terminou a entrevista, ela chegou do meu lado e falou: "Olha, Fábio, eu e meu marido, a gente também é roteirista, a gente escreve algumas coisas e a gente tem uma ideia de série aqui. Será que você podia dar uma força? Você podia ler e ver o que você acha?" Eu falei: "Opa, lógico, eu sou sempre aberto, né, a esse tipo de abordagem, acabo lendo muita coisa, mas quando eu li o material que eles mandaram, eu fiquei estarrecido, assim, e aí pedi para eles irem na minha casa fazer uma apresentação. E foi incrível, porque eles foram lá em casa fazer a apresentação e eles fizeram a apresentação super profissional. Fizeram um pitching, assim, de apresentação. E eu falei, pô, eu topo ajudar, desde que eu seja o diretor da série. E aí foi muito curioso, porque aí eles comemoraram, porque na verdade era isso que eles estavam querendo desde o princípio, quando eles mandaram as primeiras ideias. E eu pensei assim, bom, vou dar uma força aí para eles, né? Eu não estava pensando exatamente que eu ia dirigir, ou que eu
poderia dirigir essa série. E eu falei, olha, a gente tem 3 chances. O Prime ainda não estava no Brasil. A gente tem 3 chances, porque a série é gigante e a gente vai ter 3 pessoas que podem topar. E vocês estão prontos para isso? E a outra coisa que eu falei é, se for tudo muito, mas muito rápido, daqui 5 anos a gente tem essa série. Então, demorou 10 anos, mas a gente teve uma estreia e teve uma repercussão que não dá para acreditar assim, do que está acontecendo. Está sendo muito incrível. A gente sabia que ia ser bom, que ia ficar bom, mas saber o que vai acontecer depois que você lança é impossível, né? Nem com bola de cristal. E só na nossa cabeça em termos de ansiedade ou de projeções e tal. Eu confesso que eu não fazia uma projeção tão otimista assim. Engraçado, agora que eu me dei conta que eu não perguntei isso para absolutamente ninguém. Hum, Ótimo, que aí a pergunta para você. Em torno, tudo bem, não precisa ser números exatos, mas em torno, o orçamento da série como um todo ficou em torno de quanto? Putz, eu não sei, cara. Eu não Ou sei. essa é uma Também, informação confidencial? não, eu não sei, é isso que eu ia te falar. Mesmo se eu soubesse, eu também não posso divulgar. Mas o que eu posso falar sobre isso, sobre valores, eu tento me isentar ao máximo disso. O que eu posso dizer é que, se não com o maior investimento do Brasil na época, uma das. Isso eu posso dizer, isso eu sei, que era um dos maiores orçamentos de série que já tinha acontecido aqui no Brasil. Mas números absolutos, assim, eu não tenho a menor ideia. Uma coisa que você disse, eu acho que as pessoas não têm muita noção, que é justamente o tempo que leva para esses projetos no audiovisual. Não é só série, filme. O tempo que você leva de gestação desses projetos. Você começa um projeto hoje com a perspectiva de que é isso, daqui a 3, 4, 5 anos nós vamos conseguir ver isso nas telas. Primeiro, isso não é uma coisa só para deixar claro antes que, né, alguém fale, porque no Brasil. Não. Isso é o que é padrão. Em Hollywood também você não tem um projeto. Raramente você tem um projeto que começou hoje, daqui a um ano você vai ter na tela. Cinema, né, o audiovisual de modo geral, realmente o tempo de gestação dos projetos demora muito. Agora, no Brasil ainda tem uma demora adicional que muitas vezes vem da dificuldade de captação de recursos. Como é que você lida? Eu sou extremamente ansioso, assim. E eu acho que por isso a escrita, que é, né, a minha forma de expressão de escolha, me satisfaz tanto porque é uma coisa imediata. Eu escrevo, pá, publico e tal. Eu não sei como é que você gere, ou talvez seja uma questão de personalidade, essa ansiedade de você ler um roteiro, ver o projeto como Cangaço Novo, falar, eu vou dirigir, fica tão empolgado, eu quero dirigir isso, quero ver na tela, mas com a consciência assim, se eu for otimista, daqui a 5 anos isso está pronto. Tem vários jeitos de lidar com isso. Eu também sou muito ansioso. E o jeito que eu encontrei de administrar isso é ter vários projetos em andamento ao mesmo tempo, em desenvolvimento. Óbvio que a hora que o dia a dia pesado de produção começa, eu dou uma esfriada nesses outros projetos. O que eu quero dizer? Não para, mas eu coloco banho-maria, vou tocando do jeito que dá. Mas eu acho que de outra forma seria, primeiro, impossível de aguentar a ansiedade, porque se você ficar nessa fissura com um projeto só, isso é destruidor. E a outra coisa é questão financeira mesmo, porque não tem uma ordem clara. Não quer dizer que, uma vez que você tem, por exemplo, um roteiro pronto de um longa, você vai filmar ou terminar antes de uma série que você só tem o argumento e está começando a apresentar para os players, para os streamings. Às vezes esse passa na frente de uma coisa que já estava quase na bica de filmar. Acho que tem duas características muito importantes, assim, uma é relação dos projetos com streaming e a outra com financiamento independente. Os de financiamento independente costumam demorar mais, porque existe todo o processo de captação. Então, muitas vezes, a gente tem o projeto, está pronto,
está escrito, e aí parte para um trabalho que é esse, de pesquisar e encontrar os parceiros financiadores. Nesse momento, eu já não estou trabalhando no projeto. No caso dos streamings, a gente tem um trabalho muito, de maneira bem independente, de desenvolver um book ou uma palestra, alguma apresentação do projeto, que aí sim eu trabalho ativamente junto com roteiristas, às vezes sozinho, mas a maioria das vezes com roteirista. E depois tem a apresentação. Assim que é aprovado, a gente continua trabalhando no desenvolvimento. E depois tem a aprovação para filmagem. Então, o que eu quero dizer é que com os streamings costuma ser mais rápido, mas mesmo assim, o processo é que demora. Não é que fica parado e esperando e vendo essa gestação, ela é muito ativa. Ela de fato é como uma gestação colocando alimento ali, colocando energia. Porque as coisas não acontecem sem colocar essa energia. Eu tenho um grande amigo, o Adriano Goldman, que é fotógrafo, né? Que lá atrás, para controlar a minha ansiedade em relação à primeira série que eu fiz, ele falava uma coisa que me norteia para esse controle de ansiedade, que é comemore cada etapa. Então, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, eu fiz o documento de apresentação, eu tenho que comemorar que eu fiz esse documento, que está pronto, e aí eu vou apresentar nos players. E aí, a partir do momento que alguém aprovou, comemora, que vai desenvolver o roteiro. A hora que aprovou a produção, comemora. E assim por diante, porque é muito incerto o que a gente faz. A gente não tem um mecanismo que eu consigo, por exemplo, programar meu ano, programar meus próximos anos, os meus próximos trabalhos com clareza. Você tem sempre que ficar jogando e tem que ser sempre maleável para se adaptar ao que acontece. E a partir do momento que você assumiu o projeto, que você topou, que você entrou, surgem, obviamente, aí você começa a fazer os convites, pensar nas pessoas que vão trabalhar com você. Não, quem vai ser o diretor de fotografia, o diretor de arte. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu processo assim, de escolha das pessoas ideais e, inclusive, sobre o convite ao Ali, né? Porque você se apaixonou pelo projeto, né? Eu quero dirigir, mas o momento em que você se deu conta, foi, não, peraí, são 8 episódios, é uma produção grande, eu vou convidar alguém para dirigir comigo, e por que o Ali? E quando eu falo por que o Ali, só para deixar claro, o Ali sabe disso, eu tenho uma admiração imensa por ele, eu acho que ele é um cineasta extremamente competente, mas eu queria entender um pouco a escolha dele especificamente. Tá. A escolha dos profissionais sempre está ligado ao texto. Eu tenho isso como regra, que quem manda é o texto e a forma que eu enxergo como aquele texto vai virar imagem e som. Então, quem que pode colaborar mais para aquela história acontecer e ser bem contada? Então, isso vai para todo mundo, assim, com quem eu trabalho. E por isso, às vezes, minhas parcerias mudam bastante, em termos de fotografia, direção de arte, o outro diretor, ou os outros diretores com os quais eu trabalho e tal. No caso do Ali, teve algumas coisas. Primeiro, que eu gosto do trabalho dele, gosto muito do trabalho dele. Segundo, que é um cara envolvido essencialmente, fez algumas séries, mas o trabalho base dele são longa-metragens. E eu queria estar muito mais próximo do fazer do cinema do que o fazer da série. Do pensamento em termos de cinematografia, de abordagem ao texto, muito mais ligado ao cinema, no sentido de que precisava ter mais profundidade no desenvolvimento dos personagens, na forma de contar e nos climas que a gente queria imprimir ali, mais ligados ao cinema do que o tradicional da série. Um exemplo clássico, eu gosto muito de estabelecer regrinhas para fazer a série. Regrinhas que nos ajudem a que aquilo tenha uma unidade visual, uma unidade conceitual.
Uhum. Então, por exemplo, não é para fazer plano e contraplano de diálogo. Isso é uma regra quase louca, porque muitas vezes é impossível. Uhum. Mas a gente fica com isso na cabeça, entende? E vira uma provocação. Como que a gente pode subverter esse momento de plano e contraplano que é mais ligado à linguagem televisiva, que é mais ligado à linguagem de você conseguir filmar mais páginas por dia, Uhum. de uma média de produção, assim, de entrega de minutagem por dia maior. Você põe duas câmeras, faz lá um, faz o outro, faz o geralzinho, foi. Isso é a fórmula da novela, de algumas séries. Então a gente sempre ficava com uma provocação de que não era para fazer isso. Como essa regra, tinham várias outras, sempre ligadas ao cinema. E aí, ali eu fizemos juntos algumas essas regrinhas, para nortear o trabalho. E que está mais ligado à linguagem do cinema do que da TV. Então, vocês fizeram uma espécie de quase um dogma 95 do específico cangaço novo. Isso não pode, isso tem que ser assim. Eu faço isso para todos os meus trabalhos. Eu chego a uma paranoia, às vezes, de escolher quais lentes que pode usar e É quais não mesmo. pode usar. Se é tudo câmera na mão, se é tudo câmera estável. Se a gente vai filmar personagens na sombra ou na luz. Se a gente vai filmar personagens com luz de frente, com contraluz, ou se a gente vai sempre tentar, por exemplo, isso eu estou falando no geral, tá? Não estou falando especificamente do cangaço, estou falando Sim. do meu processo. Escolhas, por exemplo, como todos os diálogos o personagem tem que estar andando. E ele não para. São coisas que eu coloco na cabeça porque eu acho que as limitações geram esse conceito proprietário de cada trabalho. Então, a ideia é que você, com um frame de cada um dos meus trabalhos, mas com um frame do cangaço, você sabe que é cangaço. Uhum. E ao mesmo tempo tem a vantagem de, falando de um trabalho de uma série com 8 episódios em que se divide a direção entre duas pessoas, de se criar uma unidade visual, uma unidade de linguagem. Realmente é É, uma. não, é meio que essencial, assim, porque senão você vê cada episódio com um tipo de linguagem, com um tipo de jeito de filmar, com um tipo de interpretação, e aí vira uma esquizofrenia. E a Uhum. gente vê isso muito na tela. E eu acho que isso, eu persigo essa unidade, assim, obsessivamente. Você, aliás, você falou do Ali, que ele tem uma experiência maior em longas. Você tem uma experiência bem maior em séries. Sim. É, como é que. Você já falou um pouco sobre isso, né? De querer criar Uhum. uma identidade para cada série a partir do momento que você cria regrinhas e para que elas tenham uma identidade própria. Mas como é que você articula, como é que você situa o cangaço dentro da sua produção, da sua carreira em termos de séries, assim? É algo que te preocupa no sentido de, olha, isso eu já fiz, eu quero fazer uma coisa diferente. Ou, pô, eu gosto desse tipo de tema. Ou eu desenvolvi esse tema, mas eu ainda não explorei esse lado, eu quero explorar esse. Ou é uma coisa meio instintiva, tipo, surgem as oportunidades, você fala, ok, isso eu quero, isso eu não quero. Olha, tem dois tipos de trabalho, né, na minha carreira. Tem os trabalhos autorais, os quais eu desenvolvi desde o começo, que eu inventei, e tem os trabalhos que eu sou convidado a fazer. E que, por exemplo, desculpa, que já tem diretor-geral, por exemplo. Isso Uhum. acontece. Puxa, que coisa chata. Bom, sendo assim, os que eu desenvolvi, os que eu criei, eu gosto muito de experimentar coisas diferentes, gêneros diferentes, formas diferentes de filmar. A primeira série que eu inventei, que eu desenvolvi, ela era uma série que chamava Destino São Paulo, e foram 3 temporadas. Foi Destino São Paulo, Destino Rio de Janeiro e Destino Salvador. E, por exemplo, essa série eram 6 histórias independentes com imigrantes em São Paulo. Cada história, aí foi uma das regrinhas que eu inventei, cada história tinha que ter uma cinematografia diferente, uma fotografia diferente, uma atuação diferente. Por quê? Porque cada história ela pedia isso. Elas tinham
um DNA diferente. Então eu queria que era uma série para cinéfilos, assim, que ia ver um puta drama aqui, e depois ia ver ali uma coisa um pouco mais calma, um romance, enfim. E isso eu levo para minha vida, assim. Eu gosto muito de experimentar. Tanto é que eu fiz lá o Vale dos Esquecidos, que é uma série de suspense, e eu estava louco para fazer uma série de ação há muito tempo, e o Cangaço Novo caiu como uma luva, assim, quando a Mari e o Edu me apresentaram. Se eu tenho alguma preferência por gênero, se eu tenho alguma coisa para as escolhas, assim, eu acho que não por gênero, mas por trabalhos onde eu possa experimentar a linguagem, onde eu possa me aprofundar no conhecimento do ofício, assim, do fazer cinema, do fazer série, sabe? Uhum. Isso que me atrai, assim, eu gosto de desafios. E do ponto de vista de ação, que você disse, que e realmente é uma série de ação, e não é só uma série de ação. É uma série de uma ação intensa, extremamente complexa, várias sequências de ação que são muito complexas, porque muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos personagens envolvidos, muitos stunts acontecendo ao mesmo tempo. Eu vi não sei se foi agora, eu esqueci se foi uma foto, se foi um vídeo de, um, de uma, enfim, de uma estrutura que vocês montaram em torno de um carro para a cena em que o cara está amarrado no capô, que é para ele cair do capô. E aliás, me deu angústia danada aquilo, porque eu vi que isso acho que é um vídeo que está disponível até Esse. na Amazon também, do X-Ray lá. Uhum. Porque, não, é a segurança dele cair no capô e ele cai do lado da estrutura. E eu vendo o cara caindo, eu falei, meu Deus do céu, isso pra mim o cara caiu na estrutura, mas o carro tem alta velocidade. E essa complexidade de montar estruturas para poder colocar em torno do carro, para filmar, e ao mesmo tempo explosão, etc e tal. Você trouxe uma pessoa, o que é o Jordi Casares, que é um Isso. especialista nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse convite e como, Uhum. para você, dirigindo a ação, eu não sei se você sente assim, não, é um nível de, eu acredito que sim, é um nível de ação que eu não havia dirigido antes. As suas, eu queria saber um pouquinho das suas inseguranças, assim, das suas Certo. ansiedades nesse sentido. Inclusive com a segurança, né, de todos. Sim. A gente fez o seguinte, eu fiz o seguinte, sobre como abordar as cenas de ação. Foi tudo uma questão de quantidade de energia, assim. As cenas de ação, elas pediam que eu colocasse mais energia naquilo. Não que as outras eu colocasse menos, mas era uma energia diferente. No caso das cenas de ação, é uma coisa muito técnica. Então, de fato, ter chamado o Jordi Casales foi incrível, fundamental. Ele colaborou muito com o trabalho e ele colaborou muito com o trabalho numa coisa que me surpreendeu bastante. Eu achei que boa parte do trabalho dele seria justamente, como posso dizer, ajudar a criar cenas de ação, ajudar a inventar, por exemplo, essas tractanas de como que vai fazer, o cara vai cair na plataforma, não vai, etc. Mas o que me surpreendeu foi que o que ele me ensinou é que o importante, além disso, é o processo e a quantidade de ensaios que a gente faz para que aquilo dê certo. Então, às vezes, uma solução que você tem, que você fala assim, vou fazer assim. Você vai ensaiando e você vai vendo que não funciona. E aí você tem que se adaptar e fazer diferente. Então, os ensaios de ação que eu não estava acostumado. Porque a gente, às vezes, inventa uma tractana assim, do tipo desse cara cair para o lado do carro, e ela não vai funcionar muito bem, só que você vai só descobrir na filmagem. E aí você tem que dar um jeito da decupagem funcionar, ou você acaba eliminando aquela cena, ou acaba fazendo mal feito. Nesse caso, a gente teve, por exemplo, a cena do acidente do episódio 3 é muito interessante. Porque aquela onde bate o carro capota e tem o confronto com a polícia. Essa cena eu fiz um desenho de storyboard, todas as cenas de ação eu desenho storyboard, junto com um parceiro meu de muito tempo, que é o Lohan Cardon. E ele, além de incrível desenhista, ele é cinéfilo e sabe muito de decupagem. A gente desenhou olhando algumas referências de filmes, olhando algumas cenas, e depois
para entender aquele acidente, que a gente não estava entendendo muito bem, inclusive até antes de desenhar, a gente fez uma animação stop motion com carrinhos para simular o acidente, para saber onde que o carro vai parar, como que bate, para tentar entender a dinâmica. Não, peraí. Desculpa, você fez uma animação stop motion? Stop motion com carrinho, daqueles carrinhos de ferro assim, pequenininho. Gente, é porque normalmente... Eu pus o telefone assim em cima, desenhei a estrada mais ou menos como ela era e como eu gostaria que fosse, e a gente foi fotografando quadro a quadro, os carrinhos se movimentando, a batida, o carro que capota, onde que para cada carro. Aí, a partir disso, a gente começou a desenhar, porque senão a gente não estava conseguindo visualizar. Gente, que Sabe, maravilha isso. quando um carro está batendo aqui, o que eu estou vendo lá no fundo? Se a câmera está dentro do carro, se a câmera está fora do carro, a gente precisava visualizar o acidente. Esse foi o jeito que a gente encontrou. Então, a gente ficou lá na minha casa fazendo esse stop motion, depois a gente desenhou. Depois de desenhado, eu peguei esse desenho, esse stop motion, dei para o pessoal da pós-produção lá da O2, e eles fizeram um negócio que a gente chama de previs, que a minha surpresa veio aí. Isso, que é o previs. Porque eu achei que já fosse o previso, eu entendo, mas enquanto você falou, a primeira etapa foi stop motion, por isso que eu fiquei tão surpreso assim. Foi. Depois eu te mando esses vídeos aí, são muito legais. Por favor. São muito legais. Então, teve abordagens diferentes, assim. Os assaltos a banco foram incríveis, porque o Jordi fazia o seguinte, ele ia no banco com toda a figuração, todo o elenco de apoio que ia fazer a cena, e os atores principais estavam filmando, e eu também estava filmando, o Ali estava filmando. Bom, ele ia lá com o storyboard que a gente já tinha feito, com uma conversa que eu já tinha feito com ele na locação. Então, eu chegava e falava, eu pensei isso. Aí ele, legal. Mas e se aqui fosse assim? Também é bom, podemos experimentar. Bom, ele ia lá com essa turma do elenco e ensaiava o assalto. Pegava alguém, colocava um coletinho, escrevia assim, Ubaldo, ameaço, tirolesa, e fazia todo o ensaio. Filmava isso, me mostrava, aí um dia antes de filmar, a gente ia na locação, ele fazia todo esse mise-en-scène de novo, a gente acertava algumas coisas. No dia de filmar, chamava o elenco, mostrava para o elenco toda essa movimentação, sendo que cada um já tinha lá o seu stand-in com o nome. Então o elenco já via toda a movimentação, pelo menos o blocking, pelo menos a posição que as pessoas iam ficar em cena e tal, eles já sabiam o que fazer. A atuação, obviamente, os stand-ins não faziam. E aí a gente filmava. Então esse processo é que para mim foi incrível. E foi aí que eu aprendi muito. E eu vou levar para os próximos trabalhos que tiverem cenas de ação envolvidas. Você sabe que isso é uma coisa que você fala, Fábio, isso me encanta muito, essa abordagem, porque é algo que eu desde sempre, dessas em décadas de carreira, assim, nos meus cursos, nos meus escritos, é uma coisa que eu sempre insisto, que o cinema, uma coisa que eu acho linda no cinema, no audiovisual, é que é uma arte coletiva, é uma arte colaborativa. Sim. E quando eu vejo, às vezes, né, tem muita gente assim, infelizmente, alguns realizadores que têm uma abordagem que é absurdamente autocentrada, tipo, não, as decisões são minhas e os outros estão aqui para simplesmente viabilizar, criar, realizar o que eu imaginei. Uhum. Eu acho isso sempre uma oportunidade desperdiçada imensa, porque da colaboração nasce tanta coisa linda, e a não ser que o cara seja um gênio absoluto, eu até citei, se for um Chaplin, aí vai lá, o cara vai fazer a trilha, vai fazer a fotografia, vai fazer a montagem e tal, mas Chaplin é um em 1 milhão. Né? E mesmo assim, eu acredito que o Chaplin, às vezes, poderia ter, né, ser mais colaborativo, criado coisas ainda mais espetaculares. Então, quando você fala com essa generosidade e tal, e usando verbos como aprender, eu acho isso, é essência para mim, eu acho que da beleza do cinema. Eu acho que foi o que você falou, é um trabalho coletivo. O fato de você estar aberto a inputs, né? Você tá aberto a opiniões e a sugestões, não faz com que o trabalho fique menos autoral. Claro que não. Porque, afinal de contas, todos os profissionais... Bom, quando você escolhe os profissionais, você já
já não é só seu. Impossível fazer sozinho. E quanto mais você tiver a equipe e todo mundo trabalhando junto naquilo que você pensou, e isso não quer dizer que é fazendo só o que você quer, que é também também colaborando para que a sua ideia seja concluída da melhor maneira possível, é como se fosse um organismo, assim. São várias partes, né? Fazendo aquela primeira concepção que eu tive. Então, de fato, eu acho que eu acredito, eu não conheço outros cineastas assim a esse nível, né? Eu conheço poucos. O Fernando, por exemplo, Fernando Meirelles, é um que eu tenho bastante intimidade. Eu acho que essas pessoas, o César Charlone me ensinou muito isso também. Acho que essas pessoas geniais, acho que elas acabam sendo mais geniais quando elas conseguem isso. Que esteja todo mundo trabalhando na mesma visão e não obedecendo um cara que se coloca dessa maneira, hierarquicamente. Eu acredito nisso. O Fernando, você fala do Fernando, assim, que é um cara também porque eu tenho imensa admiração. E eu aprendi muito com o Fernando quando ele estava fazendo o Jardineiro Fiel, Uhum. o Cinema em Cena, que é meu site. Eu convidei o Fernando, eu tinha conhecido o Fernando na época do lançamento da Cidade de Deus, e eu tinha feito uma longa entrevista com ele num programa de televisão aqui de Belo Horizonte. E a gente começou a trocar e-mail e ficou um pouco mais próximo. E quando ele foi fazer o Jardineiro Fiel, eu fiz um convite para ele, que era dele escrever um diário das filmagens para o site. E a minha ideia, né, mais otimista, era que de vez em quando ele ia mandar uma nota, uma observação. E, Fábio, ele criou. É uma pena esse material. Eu tenho, enfim, essas coisas de internet, de mudar de servidor e tal. Porque, com certeza ele deve ter isso. Mas ele escreveu, se eu não me engano, 10 ou 11 entradas de diário. E cada entrada era uma entrada longa, com uma aula sobre o processo criativo. Então, durante a pré-produção, a conversa dele com todos os chefes de departamento, a lógica visual, a filmagem, os problemas de filmagem, a pós-produção, foi realmente assim um diário sobre o Jardineiro Fiel, que é uma coisa maravilhosa. E essa questão da colaboração e do processo criativo do Fernando, assim, eu passei a admirar ainda mais depois disso, né? Além da generosidade, que era um site que estava começando, e por uma questão de afinidade pessoal, ele ter me presenteado isso com esse diário que a gente publicou com exclusividade na época. Foi importantíssimo, inclusive, para o site sobreviver. Ele é um cara realmente sensacional. Você está falando por tudo que você está dizendo em relação ao seu processo, ao seu papel dentro do projeto, além de um líder criativo, me parece que você assumiu muito a função do que seria um showrunner, né, em relação ao Cangaço Novo. Esse termo aí, aqui no Brasil, ainda ele não é totalmente estabelecido, porque a Deixa eu só, princípio, perdão, desculpa, é só para sim, explicar para quem está assistindo a gente, é lógico. porque é uma coisa muito curiosa. Lá fora, principalmente falando em termos de Hollywood, quando a gente está falando de cinema, o diretor ele acaba sendo aquele cara que é o líder autoral do projeto. Na televisão, em série especificamente, o roteirista é que tem muito mais esse papel. E o showrunner é normalmente a pessoa que cria a série, então tende a ser o roteirista, um roteirista que vai ser também chefe normalmente da sala de roteiro e vai coordenar tudo, mas ele também tem um papel grande de coordenação da produção, inclusive até muitas vezes de lidar com orçamento. Então, o showrunner, ele é o grande responsável pelo andamento, pelo bom andamento da série, pela lógica não só criativa, mas de produção. Então, isso é o showrunner lá fora. É só para explicar. E lá fora, boa parte das vezes, o showrunner também filma, também é o diretor. Sim. Isso que eu ia falar. Aqui, a gente, eu acho que ainda não tem essa combinação, ou tem muito poucas pessoas, essa combinação do cara que escreve, entende de produção e filma. Então, se você pegar com esse conceito americano, eu não me considero o showrunner da série. Mas, se você pegar pelo termo, como showrunner, aquele cara que bota a série para funcionar, que dirige a série, que pilota a série, assim,
do parâmetro geral, assim, que vem desde a criação, desde o desenvolvimento até a entrega do produto final, aí eu me considero um showrunner. Durante o período de produção, a partir do momento que o Ali entrou, a gente dividiu essa função. Mas ele entrou, veja bem, né, já estava escrito, já estava concebido, etc. Uhum. E depois ele também se manteve, porque, afinal de contas, ele montou todos os episódios dele, né, junto com os montadores e tal. Mas eu acho que, se for considerar esse termo para tentar colocar um título, se é que tem a ver alguém que foi showrunner, eu acho que posso ser considerado eu, porque vem desde o começo, junto com o O2, fazendo esse trabalhinho desde produção, para chamar as pessoas, quem que vai fazer parte da equipe, para onde que vai o roteiro, como que é a sala de roteiristas, a participação na sala de roteiristas, desenvolvendo as ideias, e tendo ideias, debatendo. Teve momentos antes da gente começar, a gente passou por 2 workshops promovidos, inclusive, pelo Prime, grupo de roteiristas e eu. Então, eu acho que dessa maneira, sim. Olhando por essa perspectiva, sim. Você falando sobre o Ali, assim, qual foi digamos assim, o critério ou a lógica quando você decidiu? Porque é muito comum, quando você tem 2 diretores ou mais, que os episódios, em termos de direção, sejam intercalados. Eu dirijo um, você dirige outro, ou né, você dirige os episódios pares, eu dirijo os ímpares, até para ter tempo, normalmente, de se preparar o próximo. É claro que aqui tem uma coisa muito diferente, que vocês filmaram tudo em bloco, vocês filmaram a temporada toda de uma vez só. Mas ainda assim, qual foi o critério, ou enfim, a lógica pela decisão assim, eu vou dirigir os 4 primeiros e o Ali dirige os 4 finais? Eu não gosto muito dessa ideia de intercalar. Por quê? Porque eu acho que a gente tem, de novo, né? Eu sempre tomo as decisões e penso as decisões do que é melhor para a série. Então vamos pensar assim: se eu controlo e se eu estou dirigindo 4 episódios, eu sei muito bem aquele recorte dentro da série. Eu sei exatamente como termina um episódio, como vai começar o outro. Eu sei muito bem a curva dramática de cada personagem nesse período. Quando intercala muito, você fica com buracos nesse sentido. Você pode conhecer muito bem a história, mas vão acontecendo coisas no meio do caminho, enquanto você está filmando, que vai trazendo algumas variações. Às vezes de intensidade de interpretação, às vezes uma coisa que poderia ser um puta de um gancho acaba ficando um pouco mais fraca, mas aí você descobre um outro gancho para o outro episódio ou para a próxima cena. Então, eu acho que esse controle é melhor quando você dirige um bloco maior. É como se você estivesse fazendo ali, no caso de 4 episódios, é como se você estivesse fazendo 2 longas, ou um longa. 2 longas, na verdade, quase. Então, eu acho que sempre teve essa vontade de fazer mais episódios colados assim. Como que eu costumo dividir, como que eu penso as divisões, se não é um faz até metade e o outro faz a outra metade, que foi o que aconteceu aqui? Por atos. Então, por exemplo, eu já participei de série onde um diretor fazia o primeiro ato, o outro diretor fazia o segundo ato e depois voltava o primeiro diretor para terminar e fazer o terceiro ato. Eu acho que esse tipo de visão funciona melhor do que a gente ficar pulando de diretor entre cada episódio. Bom, falando de um ponto de vista temático agora, a série claro, ela tem paralelos políticos, subtramas, inclusive políticas, mas subtexto político óbvio, mas também tem uma religiosidade, religiosidade que ela faz parte não só do imaginário, não só do imaginário, da cultura brasileira e da cultura do Nordeste e daquela região, né, do sertão, mas também tem na série específica uma religiosidade mítica que é da própria mitologia da própria série, quando a gente fala do Amaro Vaqueiro. Sim. E tem, obviamente, um paralelo, digamos assim, com o Padre Cícero, a figura do Padre Cícero. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre isso, sobre o desenvolvimento dessa lógica e desse simbolismo religioso, como se insere na série, e que, inclusive, culmina, para mim, aí eu não sei, eu posso estar viajando, mas
lá no 8º episódio, eu vi muito da Pietà na imagem do Baldo com o pai no colo. Uma Pietà, digamos assim, né? Em vez de ser a mãe com o filho, Uhum. né? A Virgem com Jesus, o filho com o pai. Mas aquela imagem, remetendo a Pietà, e de novo, não sei se foi uma referência proposital, mas para mim se casou perfeitamente com essa temática, esse subtexto religioso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. É, existe uma religiosidade gigante, né, do povo brasileiro, e diversos tipos de religiosidade, mas eu acho que, sobretudo, o que a gente fala com tudo isso, tanto com essa imagem final, que você fez essa relação com a Pietà, que não foi intencional, porque aquela igreja estava pegando fogo e a gente não sabia como que ia acontecer a cena exatamente. Mas como que ele ia se colocar em cena, a gente ensaiou lá, mas não, enfim, nunca tinha pensado que ia ser com essa potência toda e tal. Eu acho que se trata muito mais de fé do que de religiosidade. Eu acho que a gente tem, como brasileiro, e muito isso no Nordeste, uma relação com a fé, em acreditar. Acreditar que as coisas vão dar certo, acreditar em mitos, acreditar em deuses, acreditar em santos, acreditar em figuras históricas. Então, esse paralelo com o Padre Cícero, essa nossa Irmandade das Três, a própria Dilvânia como uma figura mítica, o próprio Amaro Vaqueiro como essa figura mítica também, elas todas estão mais calcadas, eu acho, que numa abordagem sobre fé do que, de fato, uma abordagem sobre religião, Uhum. sobre uma doutrina, sabe? Está muito mais ligado a essa força de você acreditar que as coisas vão acontecer, que as coisas vão dar certo, uma visão mais otimista do futuro do que uma doutrina, do que coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer. Eu acho que é um pouco isso, assim, a nossa série também. E engraçado, porque é tão rico, eu acho, de um ponto de vista de tapeçaria dramática, de subtextos, que ela inspira essa piração em relação a símbolos. É claro, o revólver, por exemplo, do Amaro, ele acaba assumindo um simbolismo que é gigantesco. Sim. Não só na trajetória da figura do Amaro, mas na trajetória da Dinorá. Né? E essa, eu até falei, eu não sei se você chegou já a ver, eu estava conversando na conversa com o Azul, Serro, diretor de fotografia, que na imagem da Dinorah finalmente jogando no mar, e só dela jogar no mar já também tem um simbolismo em relação à água, o renascimento, e o fato dela estar vendo o mar pela primeira vez. Mas quando começa aquele momento assim, que a gente vê primeiro os pés dela na areia, e aí a câmera sobe, aquele momento da areia, e como ela está em contraluz, eu até tinha perguntado de novo se tinha sido intencional, ele falou, não, ou se tinha sido um acidente, Felipe, foi um acidente. Porque a impressão que se dá é que nesse início desse plano é quase que preto e branco. E aí me remete, é um desfecho de todos os teasers até agora da história da Dinorah jogando a arma. Mas a arma tem um simbolismo que é muito importante. E eu enxerguei um simbolismo grande, inclusive na cicatriz do Baldo. Né? Ele sai do sertão, vai para São Paulo, mas aquela cicatriz do passado dele permanece ali. Esses simbolismos, ou outros até que eu não tenha visto, é, Uhum. eu imagino de um ponto de vista criativo, deve ser, eu não sei se a palavra. Eu acho que a palavra pode ser divertido, não? Vocês ficarem imaginando, olha, aqui a gente planta isso, aqui, isso aqui, olha como isso vai enriquecer aquilo, está relacionado. Um É, processo. algumas coisas são pensadas sim, óbvio. Essa arma ela tem esse simbolismo muito forte, ela é o Amaro, né? A arma é o Amaro. Então, Uhum, a hora que a Dinorah joga no mar, ela é como se estivesse se libertando desse passado do Amaro, assim, se libertando dessa sina, da matança e etc. O fato de ter ficado quase preto e branco ali e tal, é uma das alegrias da felicidade de filmar em locação, da gente estar se adaptando e atento ao acaso. Então, voltamos àquela pergunta sua sobre o coletivo, sobre estar aprendendo. Se a gente fosse cabeça dura e quisesse que aquilo fosse exatamente de um jeito que tal, talvez a gente perdesse essa oportunidade de estar aberto às coisas
que vem para a gente. A cicatriz, ela é um símbolo estabelecido lá atrás, lá no começo. Eu acho que o uso de símbolos, de coisas icônicas, assim, tipo o Padre Cícero, que é um símbolo lá, o Bubblehead, que tem a cabecinha que fica chacoalhando, foi plantado lá atrás também, era um símbolo que ia nos acompanhar. O Santinho, aquele papelzinho lá do Amaro Vaqueiro, que o Jeremias mostra para o Baldo lá no começo, também foi colocado desde sempre. Então, sim, é muito divertido e, mais do que divertido, é um instrumento de narrativa muito forte, quando você consegue usar isso direito. E gera uma coesão temática, né, grande. E o que eu acho mais legal, né? A gente coloca o espectador pensando junto. Não fica entregando tudo com texto, né? Não fica explicando as coisas, é menos expositivo, né? Você vai construindo, você vai convidando o espectador a pensar e a gerar conexões e a fazer coisas que muitas vezes você faz também como espectador, que eu nem tinha visto, né? Ou que às vezes quem tá realizando ali nem tinha se dado conta de que isso acontece. Eu acho incríveis essas conexões que têm aparecido das análises, tanto de crítico quanto de espectadores que não trabalham com isso. Então, sei lá, vira e mexe aparece uma conexão muito louca aí. Né, eu sempre falo nos cursos, inclusive, assim, que quando eu estimulo, né, os alunos exibo imagens para eles interpretarem e tal, assim, a sua interpretação do espectador, ela é tão válida quanto a do realizador, claro, desde que tenha sustentação no que está na tela, né? Você não pode forçar uma interpretação onde não cabe na tela. Mas se a sua interpretação não existe gabarito na arte, é o que eu quero dizer, né? O bacana, a coisa linda da arte é isso. Você cria, você lança para o mundo e as interpretações, se elas tiverem sustentação na tela, elas são tão válidas quanto a do realizador. Eu lembro do divertidíssimo, quando o Darren Aronofsky lançou o Mãe, Uhum. e que é um filme é um filme que foi meio controverso em relação à recepção. Eu amei o filme e eu enxerguei no filme, para mim, muito claramente, uma questão sobre o processo criativo, né, como uma metáfora do processo criativo. E aí foram entrevistar o Darren Aronofsky no New Yorker, que é uma publicação tradicional em termos de análise crítica, pô, é onde a Pauline Kael fez a sua carreira. E aí ele falou que para ele a série era sobre aquecimento global. E aí, o Richard Brody, que é o crítico principal do New York, também é um cara fantástico, a chamada da matéria, a chamada da matéria dele era: por que Darren Aronofsky está errado quanto ao significado do seu filme? Espetacular, cara. Pois é, e é Espetacular. isso. Porque interpretação sobre o que a gente faz, né? É uma coisa tão complexa, né? Porque vai do histórico cultural, né? Da bagagem cultural que cada um tem, Sim. do momento de vida, sei lá, às vezes você vai assistir uma coisa e você teve um péssimo dia de trabalho e você pega de um jeito, e ou você teve um encontro amoroso e vai assistir alguma coisa e aquela coisa bate totalmente diferente. Então, eu acho que tem essas duas situações, né? E para críticos assim profissionais, eu acho que tem uma outra coisa também, é que normalmente fica difícil do cara se isentar de outros trabalhos. Por exemplo, você falou de um diretor super famoso, fica difícil do cara se isentar dos outros trabalhos do cara quando ele está fazendo crítica do trabalho atual. Até em termos de empatia com o realizador. Então, tem críticos que não gostam de certos diretores. E a entrevista sempre vai ser um pouco mais pega, assim, né? Vai ser mais ácida. Eu acho que Eu tenho. o bom é, como é que é? O importante é criar discussão, sabe? Eu acho que o Não, importante é ter esse movimento, né? Vamos falar disso. particularmente, assim, a minha abordagem é sempre. É,
Sempre que eu vou ver um filme, às vezes eu coloco na rede social, tô indo pro avião, uma cabine, eu falo, tô indo ver o filme e tal, tomara que seja bom. Essa é sempre a minha postura, tomara que seja bom. Eu não quero ver filme ruim. Não tem essa coisa do que é o crítico que quer odiar tudo, né? E eu sempre falo assim que uma das coisas que eu, para mim, mais importantes na minha carreira como crítico, que eu aprendi, é jamais criar expectativas, positivas ou negativas. É isso, eu não gosto do diretor tal, não gostei nada que ele fez até hoje. Mas a minha postura é, quem sabe agora, tomara que seja bom. Né? Sim. Porque se você cria uma expectativa altamente positiva, é injusto, porque se o filme não corresponder àquela coisa que você imaginou que já vai ser uma obra-prima, você vai ficar decepcionado. Ao mesmo tempo, se você está esperando uma porcaria, se o filme for eficiente, você já tende a ser mais generoso. Aí, sempre que eu estou começando a criar expectativa, o exercício que eu faço eu lembro que o Uwe Boll, que para mim em termos de carreira, é impressionante a quantidade de porcaria que esse cara já dirigiu, mas ele dirigiu um filme chamado Heart of America, se não me engano, acho que não sei se chama Manhã Sangrenta no Brasil, que é sobre um tiroteio numa escola, que é um filme muito bom, dentro de uma filmografia horrível. E o Scorsese, que é sem dúvida nenhuma meu diretor favorito, dirigiu Hugo, que é um filme que eu não consigo gostar de maneira nenhuma, não consigo. Então você pensa, estou criando expectativa, não, peraí, até o Scorsese erra, até o Boa acerta. Então, assim, eu entrar no filme como expectativa é injusto com o diretor, é injusto comigo, é injusto com o leitor, é injusto com todo mundo. Isso que você colocou de fato, é uma das coisas que mais me conforta. Esses diretores incríveis que de vez em quando você vê um filme ruim do cara. Isso Te é o que me conforta conforta. isso? Porque você fala assim, é um negócio muito difícil que a gente faz. Muito. Muito difícil. O que aconteceu com o cangaço, por exemplo, eu estava outro dia pensando sobre isso. Sabe a tal da definição da tempestade perfeita? Uhum. Que você precisa que aconteçam vários fenômenos climáticos muito específicos para que gere aquela potência toda. Eu acho que quando um trabalho é bom, quando um filme é muito bom, e acho que o cangaço cai nessa categoria, felizmente, eu acho que é isso. É uma combinação de fatores tão específica que vem desde da Mari falar comigo lá, até a correção de cor, até o cara que pôs o letreiro, até, enfim, passando por todo o processo, que eu quero dizer, do começo até o fim, que vem essa potência. E isso tudo passa pelo imponderável, né? Isso tudo passa por muito tempo e por várias coisas que podem dar errado. Então, eu acho que não dá para ter controle de tudo, mas dá para ficar atento. Então, a gente sempre tenta fazer o melhor, sempre tenta fazer uma obra boa, incrível. Todos os meus trabalhos eu me dedico nesse sentido. Agora, se vai ficar, esse imponderável é uma loucura. Às vezes ele te passa uma rasteira. Isso te gera alguma ansiedade, por exemplo, em relação a uma possível, não, pelo amor de Deus, não tem que ser possível, a uma venha logo segunda temporada? É bom, sim, é possível que não tenha, mas é possível que tenha. Então a primeira ansiedade vem daí. Uhum, E eu só torço para que tenha. E claro. eu só torço para que eu volte para lá e faça. Boa parte do imponderável, eu vou tentar eliminar, que é ter boa parte dos mesmos parceiros. Então, usar boa parte do time que já deu certo, que foi consolidado. Agora, se você fala assim para mim, é uma ansiedade, tem que ficar tão bom quanto a primeira, etc. e tal, não, essa ansiedade eu não tenho. Eu tenho na minha cabeça que é meio uma missão, assim. Tem que ficar melhor ou igual. A gente Uhum. vai trabalhar nesse sentido. Se vai conseguir, se não vai, aí justamente é a mesma coisa que eu estava falando antes. Só quando estiver pronto que a gente vai saber. Porque a flecha está apontada para um lado, mas às vezes bate um ventão que tira ela do caminho. É. Fábio, aliás, antes de terminar, eu queria saber o que vem a seguir? Você está trabalhando em que agora, em termos de série ou longa? Eu estou trabalhando num filme absolutamente autoral, já de muitos anos, com a Maia, que é a produtora Maia, da Diane Maia. É um filme super delicado e que se passa aqui em São Paulo. E a gente está
com o roteiro pronto e está em vias de começar a produzir. Estamos justamente naquele momento, captando dinheiro, vendo os recursos e etc. Tenho mais alguns projetos com a... É isso que eu falei, eu sempre tenho um monte de projetos, cada um num estágio. Tenho mais alguns projetos com a O2, tenho projetos com outra produtora, junto com o Edu e com a Mari, que estão em fase de aprovação para a gente começar a trabalhar. E tem coisa que ainda não está com ninguém, que está só comigo, que eu estou começando a desenvolver. Então, são várias frentes de trabalho, tudo ao mesmo tempo agora. E óbvio que o Cangaço Novo 2, ele não tem aprovação, mas ele está na minha cabeça o tempo todo. Muito obrigado, Fábio, pelo seu tempo. Parabéns mais uma vez pela série. Aliás, obrigado não só pelo seu tempo aqui, mas faço questão, falei isso com todos, obrigado pela série em si. Como eu falei, me encantou profundamente. Eu fico muito feliz sempre quando eu fico empolgado com uma obra assim, como eu fiquei com o Cangaço Novo. Obrigado mesmo, obrigado pelo tempo, obrigado pela série. E é isso. Eu que agradeço. Esse tipo de espaço aqui, ele tem, sei lá, tenho muito que agradecer por vários motivos, mas dois dos principais uma coisa é poder falar calmamente sobre processo criativo, sobre ideias e sobre como que é meu trabalho e como que é o trabalho do audiovisual e tentar inspirar pessoas a fazerem séries, a fazerem filmes, a continuarem aí com essa nossa indústria. E a outra coisa que é ótima para a gente é para divulgar o Cangaço Novo e a gente continuar aí liderando, bombando, virando assunto, porque trazer o sertão, né, cara, do Nordeste para essa vitrine, assim, eu tenho muito que agradecer de ter ido para lá, sabe? E aí eu acho que isso é um jeito de agradecer, o jeito de mostrar essa representação, de mostrar as pessoas falando e de ver o quanto que é bonito lá. Não só em termos de paisagem, quanto em termos humanos. É isso. Obrigado, Fábio. Obrigado e espero que a gente volte a conversar durante logo depois de lançar os seus próximos projetos. Opa, tô aí. Tchau, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Bom, é isso. Quero agradecer também a vocês que assistiram. Espero que vocês tenham apreciado essa série de entrevistas. Como eu falei desde o começo, eu acho que um dos propósitos dessa série é oferecer a vocês a oportunidade de entender o processo criativo das pessoas que fizeram uma série que eu considero de uma qualidade artística tão grande e que poucas vezes eu acho que tem a oportunidade de poder ouvir com detalhes o que os diretores têm a dizer sobre o processo criativo, sobre a organização da equipe, ouvir os diretores de fotografia, o diretor de arte, enfim, o chefe de departamento. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a entenderem a complexidade, a dificuldade que é criar uma obra, não só uma obra boa, mas uma obra da escala como é Cangaço Novo. Obrigado por assistirem, pelo prestigiar as entrevistas. Eu vou, só aqui um aviso, eu vou fazer um curso, Teoria e Linguagem Crítica, uma versão online, que começa dia 11 de setembro. Na descrição aqui tem um link sobre as informações sobre o curso, para a matrícula. E eu vou fazer um outro curso, Arte do Filme, no final de outubro. Cada curso dura 20 horas, são 2 semanas, com emissão de certificado, com aulas ao vivo, que ficam gravadas para quem não puder assistir ao vivo. E eu vou curtir muito poder contar com a presença de vocês. No mais, é isso. Um grande abraço e bons filmes.